Fala galera, continuando aí, vamos falar agora do trabalho que você vai ter aí, né, realizado por um gás, tá? Então assim, o gás ele é composto por várias moléculas, vários elementos que estão se movimentando. Então eventualmente você vai ter, né, imagina que isso aqui seja o êmbolo aqui ou o fundo do recipiente ou a parede, né? Você vai ter os gases, os elementozinhos batendo, colidindo, né? Então você vai ter várias forças empurrando as paredes, né? Então assim, imagina que aqui está o gás, ele está se movimentando, aí chega uma hora ele bate. Quando ele bate, vai ter aí um impacto, né? Vai ter, vamos pensar assim, um impulso, né? Você vai ter uma força por um intervalo de tempo aí. Então, se tem força numa área, você vai ter uma pressão. Então você pode falar que a pressão que você tem aí nesse sistema é por causa de várias colisões, né, no nível muito pequenininho. Né? Você consegue sentir isso quando você pega uma bexiga de ar e vai assoprando ela. Né? Ela vai aumentando o volume, porque as moléculas que estão ali dentro estão se movendo. Então, você está botando mais moléculas, elas estão se movendo, então está aumentando, né, a quantidade de impacto que ela está tendo ali, empurrando para fora. Né? Então, vamos lembrar aqui, o que é pressão? A pressão, eu vou colocar aqui em módulo, né, é a força dividido pela área. Tá? Então, a pressão é a força dividida pela área. Você sabe que força geralmente é Newton, área geralmente metro quadrado. Então a unidade de pressão, né, é Newton por metro quadrado. E aí 1 Newton por metro quadrado já está no SI. Só que isso aqui é igual a 1 Pascal. Tá? O símbolo é PA. Ok? P maiúsculo, A minúsculo. Bom, então vamos lembrar o que é um trabalho. Né? O trabalho ele vai ser um módulo da força vezes o deslocamento que você vai ter, né? Também, lembrando que o deslocamento é uma linha reta, né, que vai do início até o fim, vezes o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento. Né? Vamos pensar de uma forma bem mais simplificada. Vamos pensar que a força de deslocamento tem a mesma direção e mesmo sentido. Então, o cosseno vai ser o cosseno de zero, que vai dar 1, e aí acabou. A conta fica apenas isso daqui. Se você pegar dessa forma fácil de analisar, você pode ver que se você pega a área e passa para o outro lado, pressão vezes área é igual a força. Então, o trabalho ele vai ser a pressão vezes a área vezes o deslocamento. Agora, vamos tentar associar esse desenho aqui, isso daqui. Ó. Você tem as moléculazinhas aqui colidindo no êmbolo. Chega uma hora que esse êmbolo sobe. Né? Isso daqui é um cilindro, ok? E aí, ó, ele vai subir. Ele vai subir toda essa altura aqui. Tá? Então, o êmbolo vai ter esse deslocamento aqui, ok? Só que aí você repara que o volume aumentou. O volume aumentou quanto? Aumentou essa parte aqui, ó, né? Toda essa parte aqui. Foi isso que ele aumentou, que é o desenho que eu fiz aqui do lado, ó. Então isso daqui foi a variação do volume que você teve. Nessa situação, olha o que a gente tem aqui, ó. Você vai ter a área que está sofrendo impacto, né, das forças aí, né? E o deslocamento é a altura. Isso daqui, né, se você multiplicar essa área por essa altura, vai dar o volume do cilindro, do prisma aqui, não é? Que é justamente a variação de volume que você tem. Então você pode interpretar, né, essa área vezes esse deslocamento como sendo o volume, né, o volume deslocado que você tem aí. Então você pode falar que o trabalho de um gás, quando a pressão é constante, ou seja, numa transformação isobárica, você vai ter o trabalho como sendo a pressão vezes a variação do volume. Então assim, toma cuidado, só pode usar essa fórmula quando a pressão for constante, tudo bem? E quando a pressão não for constante, pega um gráfico de pressão por volume, um diagrama de pressão por volume aí. Você vai reparar, né, que você tem pressão e tem volume. Se você pega a área de um objeto aqui dentro, né, por exemplo, imagina que você tem aí a pressão por volume e tem um triângulo, né, nesse gráfico, pressão, volume. Quando você acha a área desse triângulo, você faz de base, que é volume, a variação do volume, vezes a altura, que é pressão, dividido por 2. Então você multiplicou pressão por volume vezes um número. Né? Ah, e se fosse um retângulo? Para achar a área, seria base, volume, variação do volume, vezes a altura, que é a pressão. Então você de novo está multiplicando pressão por volume. Então assim, eventualmente, quando você tenta achar a área nesse gráfico de pressão por volume, você sempre acaba multiplicando pressão por um volume vezes algum número. É sempre isso, ok? E aí,
Pressão vezes volume, a variação do volume no caso, né, quem? É o trabalho. Então você pode falar que a área nesse diagrama de pressão por volume é numericamente igual ao trabalho. É isso que você faz quando você tem que calcular o trabalho, né, quando a pressão não é constante. Então vamos aplicar essa ideia. Ó. Um gás perfeito sofre uma expansão isobárica, aí a pressão está aqui, ó, 5 newtons por metro quadrado, ou seja, 5 pascais, indo de 0,2 metros cúbicos, é um volume, até 0,6 metros cúbicos. Então, ó, volume final, volume inicial. Tudo bem? Importa a ordem, né? Porque se você vai de 0,2 a 0,6, expandiu. Se fosse de 0,6 a 0,2, ele estaria comprimindo. Sabendo que nesse processo o gás recebeu 5 joules em forma de calor, determine a variação de sua energia interna, né? Olha só, vamos calcular o trabalho que você tem aí. Por que eu quero calcular? Porque o calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Você já tem o calor, né? E eu consigo achar o trabalho, eu acho o ΔU, que é o que a gente quer. Então o trabalho vai ser a pressão 5 vezes a variação do volume. Volume final menos volume inicial. Então o trabalho aqui vai ser, ó, 5 vezes 0,4, né? Que vai dar quanto isso aqui? Vai dar 2, né? 2 o quê? Joules, né? Trabalho, joule. No SI, tá tudo no SI, eu uso no SI. O calor vai ser o quê? Ó? Sabendo que nesse processo o gás recebeu, então é positivo. Então recebeu 5 igual a variação da energia interna mais o trabalho, que é 2. Então, ó, 5 menos 2 igual a variação da energia interna, que vai ser 3 joules, ok? Então o gás aqueceu, você pode falar isso. Então vamos lá. Calor, quando recebe é positivo, quando perde é negativo. Trabalho, pensa no volume. Se expande, o trabalho vai ser positivo. Se comprime, o trabalho vai ser negativo. Se não ficou claro, olha a regrinha do sinal. A pressão não pode ser negativa, então o sinal depende do ΔV, né? O ΔV é positivo quando o final for maior que o inicial, ou seja, quando o volume final é maior que o volume inicial. Isso acontece quando? Numa expansão. E quando ele comprime, o volume final é menor que o inicial, então isso vai dar negativo, ok? Por isso que tem a justificativa aí da regra do sinal, beleza? Aí vamos lá, determina o trabalho aqui na transformação ABC, né? Então na transformação ABC, toma cuidado, porque nesse diagrama aqui você não tem como saber qual é o sentido sem a setinha, porque ele não tem tempo, né? Aqueles gráficos de cinemática, a gente sabe que para a direita está indo para o futuro, porque o tempo está no eixo do X, geralmente, né? E você, para a direita, ele vai aumentando. Aqui, por exemplo, não teria como você saber, ó. A, B. Ele está indo de A para B ou de B para A? Não tem como saber. Então, todo diagrama desse você vai ter aí, ó, uma setinha falando para onde vai. E nem sempre vai para a direita, né? Às vezes ele pode ir para a esquerda. Nesse caso aqui, ó, ABC está indo de A para B, de B para C, ok? Então vamos lá. Qual vai ser o trabalho nessa transformação? É a área. Nesse gráfico é a área embaixo da curva. Tudo bem? De A para B não tem área, né? Ó, até porque o volume não está mudando de A para B. Se o volume não muda, ΔV é zero. Então o trabalho de A para B é zero, né? Então o trabalho de ABC é apenas o trabalho de B até C, que é essa área aqui embaixo. Vamos achar o valor dessa área aqui, ó. O trabalho, ele vai ser a área nesse gráfico, né, numericamente igual à área desse gráfico, que vai ser a base. 0,1, né? Se vai de 0,1 a 0,2, é 0,1. Vezes a altura, que é 30. Então o trabalho aqui vai ser, ó, 30 vezes 0,1 vai dar 3, né? Qual unidade? Joule. Tudo bem? Bom, positivo. Por que eu sei que é positivo? Porque ele está expandindo. Se por um acaso a seta fosse para o outro lado, você teria que colocar o sinal negativo, ok? Então, muito cuidado com isso.